A gente inicia a edição de hoje te contando que o Tribunal de Contas vai iniciar uma fiscalização dos repasses das emendas PIX que estão sendo feitas aos estados e também aos municípios. Essa decisão foi tomada depois que a Corregedoria Geral da União constatou problemas nas transferências que foram feitas para 7 cidades aqui do Paraná. O Pleno da Corte definiu no julgamento que aconteceu neste mês que compete ao tribunal o acompanhamento da aplicação dos recursos federais que são recebidos pelo Estado e também pelos 399 municípios aqui do Paraná por essas transferências especiais. Lembrando, as emendas PIX são destinadas pelos deputados diretamente para o caixa dos estados e dos municípios. Não tem ali uma formalização prévia de convênios, apresentação de projetos ou aval técnico do governo federal para que esses valores sejam investidos. É um dinheiro que entra livre. Por conta dessa facilidade, esse repasse de verbas federais indicadas por deputados e também indicadas por senadores recebeu este nome de emendas PIX. A decisão dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado foi tomada a partir da instauração de um processo decorrente de um relatório de auditoria que foi feito pela Controladoria Geral da União sobre esse assunto. O órgão federal detectou problemas relativos ao repasse por meio de emendas PIX para pelo menos 7 cidades do Paraná. São elas: Capanema, Marialva, Maringá, Medianeira, Missal, Santa Cruz de Monte Castelo e São Miguel do Iguaçu. Ao todo, as transferências auditadas pela CGU somaram cerca de 5 milhões de reais. Por conta disso, o tribunal informou que vai fiscalizar o envio desse tipo de recurso feito para o governo do estado e também para as cidades. Os conselheiros ainda definiram que, caso seja constatada qualquer irregularidade ou suspeita de uso eleitoral indevido desses recursos, o Ministério Público Estadual e a Justiça Eleitoral devem ser notificados para apurarem sobre esse caso. O Djalma Heisenberg Júnior, que é auditor de controle externo e coordenador geral de fiscalização do Tribunal de Contas, falou sobre o papel do tribunal no acompanhamento dessas transferências. Vamos ouvir então o que o auditor disse sobre o assunto. O Tribunal de Contas já vem debatendo há muito tempo, desde o ano passado, a questão das emendas parlamentares impositivas, popularmente conhecidas como emendas PIX. Por conta disso, desde o ano passado, o tribunal disponibiliza uma ferramenta importante para a sociedade acompanhar a aplicação desses recursos por meio do seu site. Existe uma plataforma onde lá se podem verificar município a município todos os recursos que foram aplicados pelas tais chamadas emendas PIX. Entretanto, nos últimos tempos, houve um debate, inclusive aqui no Tribunal de Contas, sobre a competência da fiscalização desses recursos. Mais recentemente, no início desse mês, o Tribunal então decidiu, por uma votação plenária, que de fato estes recursos, embora sejam de origem federal, são sim de competência do Tribunal de Contas a sua fiscalização, a aplicação desses recursos. Portanto, a partir desta decisão que foi tomada, colegiada aqui agora pelo Tribunal, nós vamos organizar então uma fiscalização em todos os municípios, ou na grande parte desses municípios paranaenses, que receberam esses recursos ao longo dos últimos anos. Com a expectativa sempre de transparência e da correta aplicação desses recursos em cada uma das suas finalidades. Olha, esse painel aí que foi citado pelo coordenador geral de fiscalização do tribunal traz diversos dados sobre os recursos que estão sendo destinados aos municípios e também estados. É uma página na internet do Tribunal de Contas. Quem está na live consegue ver aí um extrato aí dessa ferramenta. Com ela é possível visualizar os valores totais transferidos na forma de despesas empenhadas e receitas realizadas de recursos que vêm dessas emendas conhecidas como as PIX. Além também de conter dados sobre outras formas de emendas, como as emendas individuais impositivas, as de bancada e também as emendas de comissões. Para ter acesso a esse painel, qualquer pessoa pode acessar o site do Tribunal de Contas por meio do endereço tce.pr.gov.br. Na página inicial do órgão tem lá um banner sobre essa iniciativa que está disponível e direciona o usuário para o sistema com todos os dados sobre as emendas parlamentares. Marcos Souza.
É isso, Bia. Mas vamos entender o que está acontecendo. Na verdade, o Tribunal de Contas do Estado não faz mais uma obrigação, que é fiscalizar justamente o dinheiro público. Essa questão das emendas parlamentares, ela tem que ser vista de uma maneira ampla e tem que ser aplicado bom senso para fazer análise sobre elas. Vamos lá, o que é a emenda parlamentar? Primeiro, dinheiro público do pagador de impostos que contribui lá por meio do pagamento dos impostos. Esse bem contribui a palavra certa, a gente é obrigado a pagar. Vamos lá, é dinheiro do povo. E esse dinheiro tem que ser bem aplicado. E que diz lá o ordenamento jurídico brasileiro, que os poderes são divididos em três: o legislativo legisla, o executivo executa. Os nomes não à toa. Quem tem a tarefa de fazer a aplicação dos recursos é o executivo. De acordo com o legislativo, julga. E tem de ser importante. Vamos lá, porque eles votam no orçamento. Então eles votam lá como deve se gastar o dinheiro e o executivo decide. Ocorre que o que aconteceu com muita força nos últimos anos é que o executivo foi perdendo o seu papel de executar, foi sendo questionado esse papel, e o legislativo ganhou muita força e agora acaba decidindo onde vai praticamente cada real. O que é essa emenda positiva? O deputado chega lá, ele tem lá a sua base, ele fala, esses 100 mil reais aqui, eu quero construir a quadra de esportes daquela cidade. Esses outros 1 milhão aqui vai para o Hospital X, e assim por diante. E o executivo, os governadores, os prefeitos, o presidente, acaba tendo menos poder de decisão. Por que é ruim isso? Porque quem executa é que sabe os problemas e olha globalmente. O deputado, ele vai olhar para a base dele. Eu tenho voto aqui, eu vou ajudar lá para manter o voto. E o executivo, em tese, olha a cidade, o estado, o país como um todo e vai fazer a análise ali das prioridades. Então, está tudo errado. Não é que o deputado, o senador, não tem o direito de fazer isso. Claro que tem, mas isso tem que ter bom senso, coisa que eu não estou vendo, Pedroso. E aí o que acontece? Fica essa briga de poderes que não ajuda em nada o pagador de impostos, que é o que paga a conta e merece um bom serviço lá na ponta. Exatamente isso, nós pagamos a conta, nós somos cobrados. Você, se atrasar qualquer problema, a fiscalização vem forte, com muita tecnologia. Me surpreende que talvez, a Receita Federal, que é tão eficiente em nos cobrar, talvez poderia compartilhar a tecnologia para que o dinheiro aplicado através das emendas, através dos repasses, fosse efetivamente fiscalizado. Porque hoje, com os instrumentos eletrônicos, é possível você acompanhar o rastro de cada real. É isso que eles fazem com a gente. Então, que esse tipo de lógica também alcance as emendas. Você trouxe um elemento, Mark, que ontem eu conversei bastante com os parlamentares para entender os bastidores daquela reunião, daquele almoço regado a muito luxo e comidas de primeiríssima linha, para entender quais seriam os desdobramentos. E o que acontece? Todo mundo saiu bonito daquela foto, saiu animado, dizendo que chegaram num acordo, mas quando eles agora começaram a construir as letras miúdas, eu tenho entendido que talvez a coisa vai azedar um pouco mais. Por que eu estou falando isso? Você trouxe um elemento muito, muito importante, que é o bom uso do recurso público, a questão do próprio executivo. O que eu escutei de alguns parlamentares sobre essa situação da fiscalização, inclusive? Olha só, a turma topa que tenha transparência total, fiscalização total, mas gostaria que os repasses dos ministérios também acompanhassem a mesma ordem, que os repasses de cada um dos ministros políticos, inclusive, também fosse fiscalizado no detalhe. E eu escutei ele citando ali 2 ministérios, principalmente a questão do Ministério da Agricultura, com Carlos Fávaro, e o Ministério também da Infraestrutura e tudo mais, que teriam um repasse, Mark, de quase 40% para os estados de origem dos ministros. Você fala, olha, então se é para a gente entrar na linha da transparência total, que abarque inclusive o executivo. Enfim, eu quero aguardar se esse ímpeto, se essa vontade toda por transparência, se começar a ser cobrado de todos os poderes, se a turma vai topar. Mas para nós, que somos única e exclusivamente os pagadores de tudo isso, seria o ideal, que tudo fosse muito transparente, no judiciário, no executivo, no legislativo, nos municípios, enfim. Porque que tem cabrito nessa história, e a gente está acompanhando, que já tem irregularidades nesses municípios aqui citados, isso a gente já sabe. Agora é importante a gente entender o tamanho dele e o quão sujo ele está.